Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com um Minuto NICE. Informação que precisamos saber. De acordo com o World Economic Forum, por cada dólar ganho por um homem, uma mulher ganha 54 cêntimos, em média. E com base no progresso atual, pode demorar 202 anos para atingirmos a igualdade. Agora sim, vamos ficar a conhecer a nossa convidada de hoje. Define-se como uma self-made woman no mundo de homens. Ingressou na empresa Belcinto em 1975, após o falecimento do seu pai, fundador da empresa. Ao mesmo tempo, frequentou a Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Porto para estudar filosofia. Foi sempre fazendo cursos e formações nas diversas áreas da empresa, o que lhe permitiu chegar ao topo, com uma visão detalhada dos diversos departamentos da Belcinto, onde exerce a função de diretora-geral do Departamento Comercial e Produção. É membro da APICAPS, onde sempre ocupou cargos nos órgãos sociais desde 2004, sendo atualmente vice-presidente do segmento da marroquinaria. É cofundadora da Pista Mágica, escola de voluntariado, onde exerce as funções de tesoureira. É também membro de outras associações e membro da Rede Mulher Líder. É voluntária em várias organizações, trabalhou com diversos grupos-alvo, os sem-abrigo, os imigrantes, as profissionais do sexo, crianças, entre outros. É orgulhosamente vegetariana e mãe de 2 filhos, o André, de 40 anos, fundador da Escola de Circo INAC, e Joana, com 36, que vive em Praga e trabalha como fotógrafa e cineasta. É empreendedora por natureza, adora ler, aprender, exceder expectativas e transpor barreiras. É ela, a Ana Vasconcelos, que hoje, muito generosamente, se junta a nós para partilhar um pouco do seu percurso. Ana, muito obrigada por se ter juntado a nós. Obrigada pelo convite e muito bom dia a todas e é um prazer estar aqui. Muito bem, Ana. Em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Eu acho que fui educada sempre com o estigma de ser mulher. Portanto, eu venho de uma família em que tenho um irmão mais velho e, portanto, desde sempre o facto de ser rapariga sempre fez a diferença pela negativa. Portanto, e quando muito cedo comecei a trabalhar, efetivamente vi que era um mundo muito difícil para uma rapariga jovem, mas eu acreditava que os desafios, eu sou uma pessoa de desafios, muito rebelde, talvez por isso, e portanto os desafios para mim eram a mola que me fazia sair da cama muito cedo e chegar a casa muito tarde. Quando assumiu a Belcinto em 1975 era muito jovem ainda. Como este momento, que acredito que tenha sido assim um momento transformacional na sua vida, por todas as razões. Foi um momento de transformação porque o meu pai tinha acabado de morrer, o 25 de Abril não me permitiu ir para a universidade, tinha-me apanhado no meu último ano do liceu e, portanto, o facto de minha mãe estar com 3 filhos e portanto, estávamos num momento difícil familiar e eu estava parada sem ter que fazer e, portanto, resolvi ir trabalhar para a empresa. Temos que notar que a empresa não era só do meu pai, portanto, eu fui representar a família em 50% da sociedade
e portanto é um mito dizer que fui assumir a empresa. O que eu fui assumir foi a família dentro da empresa. E foi muito difícil, primeiro porque eu não sabia nada, eu tinha acabado de fazer o liceu, estava, digamos, no meio de uma sociedade, estava no meio da família e do outro lado, e os trabalhadores fizeram uma vida negra, praticamente. Chegavam a ensinar-me mal para terem o prazer de eu fazer mal, e portanto muito cedo percebi que eu tinha que aprender pelos meus próprios meios, e foi o que eu fiz. Eu sou uma pessoa muito resiliente e portanto comecei a batalhar e nas tarefas que me foram confiadas, e portanto eu fui para a empresa como qualquer, fui ganhar menos que o ordenado mínimo, porque não tinha idade para ganhar o ordenado mínimo, ia de caminhonete com 3 transportes, portanto a empresa em São João da Madeira, eu vivia no Porto, e portanto tinha que me levantar muito cedo, e depois fui para a faculdade à noite, e portanto chegava da empresa, não me foi concedido o estatuto de trabalhador estudante, e portanto chegava diretamente da empresa, ia para a faculdade que era no Campo Alegre, e chegava a casa à 1 da manhã. Portanto a vida não foi propriamente muito fácil, mas fez com que eu cada vez mais, para mim não havia dificuldades, era barreiras para saltar, e portanto esse foi o caminho que eu enveredei. E depois casei cedo e tive filhos cedo, e isso também não me impediu rigorosamente de nada, e continuei, digamos, passei pelos setores todos da empresa, fui ganhando a confiança digamos, do outro lado, dos outros 50%, fui-me afirmando como uma pessoa que faz bem, que esse sempre foi o meu lema, tudo o que fizeres faz bem feito, e portanto gosto muito de aprender, portanto sou muito autodidata, e quando não sabia qualquer coisa, pois ia à procura, o que me permitiu hoje, ao fim de 47 anos, ter uma visão completamente geral de toda a empresa. Sei onde está praticamente tudo, tenho um armazém enorme cheio de matérias-primas e sei praticamente onde estão os alfinetes, e isso dá-me uma liberdade muito grande retira-me, digamos, o stress de decisões difíceis. Para mim é mais fácil decidir porque o caminho foi feito, não é? O que eu aprendi foi de facto com a experiência, e se cair 7 vezes levanta-te 8, também é outro dos meus princípios, e portanto Até porque com tanta coisa que faz não tem tempo para estar caída, não é? também tenho os meus momentos, mas é verdade, protege-me. Não tenho televisão, não vejo mais notícias, não gosto de determinadas palavras, o problema, digamos, vivo hoje muito tranquila, digamos, embora numa fase muito estressante, como deve compreender, na fase deste momento, ter empresas e com 90 trabalhadores, que é o que temos hoje, não é fácil, mas vivo de uma forma tranquila, porque acredito que as dificuldades do amanhã vão ser superadas, como foram ao longo destes anos. Ana, e essa forma como a receberam, vamos dizer, menos de braços abertos na empresa, associa essa reação ao facto de ser mulher, ao facto de ser jovem? Também, naquele momento, viviam-se momentos muito difíceis, portanto, os patrões não eram bem-vindos, e, portanto, a filha do patrão, que tinha tido uma vida boa e que tinha estudado em colégios, não, obviamente que criava alguma diferença, digamos, entre a forma de estar dos trabalhadores e a minha chegada. No entanto, o meu pai foi uma pessoa muito boa para os trabalhadores, e portanto também fui bem recebida por causa disso. Havia um histórico familiar
Os trabalhadores a empresa existia desde 1961, em 1970 tinha entrado uma segunda família e, portanto, o histórico que o meu pai deixou foram boas recordações e, portanto, nesse aspecto fui bem recebida dentro da empresa, não era por aí. Mas viviam-se momentos conturbados, de facto, e não era fácil. Os trabalhadores tinham muitas exigências e passaram-se momentos difíceis. E, portanto, patrão é sempre patrão, não é? E patrão é aquela pessoa que não é justa, enfim, havia movimentos dos trabalhadores, mas foi superável, não é? A mim não me incomoda, acho que tenho um espaço vital muito grande, as pessoas não me incomodam. Isso também é uma característica que eu consigo, que me trouxe alguma vantagem, que é seguir o meu caminho independentemente daquilo que os outros pensam. Mas, obviamente, para responder à sua pergunta, se eu fosse homem, teria sido mais fácil. Verdade, se o diz, não é? E efetivamente nessa altura, aliás, no pós-25 de Abril, tudo foi revolução, nomeadamente até a entrada das mulheres no mercado de trabalho de uma forma mais evidente portanto, claramente terá sido uma época conturbada que nem assim deixou de fazer conseguir chegar onde está hoje e ser resiliente e ter essa capacidade de superar qualquer obstáculo com que se depare, não é? É para saltar o obstáculo. Muito bem, Ana, acredita que existe uma liderança no feminino ou é um mito? Existe uma liderança no feminino, até porque dizem sempre que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, não é? Isso quer dizer que as mulheres habituaram-se a liderar de uma forma mais encapetada, sem dar grandes alaridos. Muitas vezes as mulheres estiveram por trás das grandes decisões. Hoje ao fim destes anos de trabalho, a mim já penso que, pessoalmente, no meu caso, os homens não me incomodam e acho que ganhei o meu espaço sem estar tão preocupada em ser homem ou mulher. Hoje olho para as pessoas, como seres, e portanto não vejo do outro lado que está um homem, ou não vejo que haja, a não ser que do outro lado me tratem com desrespeito dentro da minha profissão e obviamente eu tenho que pôr as pessoas no seu lugar, mas refiro-me de uma forma profissional, não me refiro de uma forma, digamos, de género. Como faço parte de uma rede de mulheres, Rede Mulher Líder, existem mulheres muito poderosas e que são líderes e que têm ocupado lugares de liderança. Acredito que estamos numa fase de mudança muito grande e exemplos de grandes grupos que passaram, devido agora para não estar a falar em nomes, mas que se vê que mulheres assumiram o cargo de CEOs e vê-se que há mudança. Portanto, eu acredito que neste momento há liderança no feminino e que há vontade das mulheres se empoderarem e de liderarem. Agora, se formos falar no mercado de remuneração, por exemplo, estamos muito longe de atingir a igualdade de salários. Li um estudo outro dia que esperava-se que talvez daqui por 96 anos as mulheres ganhassem o mesmo que os homens. Houvesse igualdade e qualidade de vencimentos, remunerações. Mas é um caminho que tem que se fazer, é histórico. As mulheres começaram a trabalhar muito tarde, como disse, ou quando trabalhavam tinham funções muito, digamos, eram trabalhadores sem terem qualquer educação e, portanto, com ordenados muito baixos. Portanto, eu acredito que estamos em mudança.
Eu, pessoalmente, também estou numa fase já de fim de percurso, digamos, profissional, não de percurso de projetos, que eu tenho projetos de vida para continuar, não sei quantos anos vou viver, mas portanto tenho projetos de vida. Mas já me cansa até um bocadinho tanta oferta, digamos, acho até um bocadinho discriminatório neste momento, tantas ações para mulheres, tantos MBAs, tantos programas para empoderar mulheres, mas se calhar é preciso, porque encontramos depois organizações onde as mulheres podiam ter um papel preponderante e não. Normalmente são os maridos que têm os papéis preponderantes. Portanto, há muito caminho para percorrer, mas eu pessoalmente não me sinto, acho que tenho o meu lugar e hoje não me sinto discriminada porque se calhar atingi também um patamar de profissional que não, as pessoas não me veem como se calhar como mulher, não é? O que tem um lado bom e mau ao mesmo tempo, não é? Aquilo que acabou de dizer, esta questão de repente deixarmos de ver a pessoa como mulher, é deixarmos também de ver uma parte da pessoa que é. E é muito interessante nós pensarmos nisto. Embora, por outro lado, quando não nos veem como mulheres, veem-nos como profissionais e como pessoas a exercer Exatamente. função, e portanto às vezes é aqui este equilíbrio difícil, como dizia também, em relação a esta oferta que existe hoje em dia em grande quantidade, de grupos de mulheres empresárias, de empoderamento feminino, é este equilíbrio difícil entre a sua necessidade e o seu exagero, que depois às vezes gera aqui Vamos muitas precisar dos consequências. homens para resolver os nossos problemas, não é? Também, eles têm que estar ao nosso lado, senão acaba por haver desequilíbrio portanto, é bom que eles também entrem para este mundo para perceberem o que nós queremos e quais são, qual é o nosso poder e quais são as nossas exigências e para estarem ao nosso lado também, para fazerem parte da solução. Acho que é importante que eles façam parte da solução. Sem dúvida, é uma questão que interessará a todos, certamente. Ana, dentro do mundo empresarial, tem muita experiência a nível nacional e até a nível internacional, creio estar certa. Como é que se sente que esta questão da igualdade de género, e principalmente a Ana, que tem esta experiência de longos anos e particularmente no pós-25 de Abril, com esta entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que é que sente que foi sendo feito? E muita coisa foi sendo feita, nós estamos muito longe do sítio onde já estivemos. E como é que nós podemos trazer esta questão da igualdade de género cada vez mais para o cerne das empresas, para que efetivamente elas sejam mais focadas na igualdade de género e na igualdade de oportunidades? Em primeiro lugar, isto é educacional. Portanto, temos todos que educar os nossos filhos e as nossas filhas, mas principalmente as nossas filhas, para perceberem que elas são capazes e que podem liderar portanto, dar-lhes ensinamentos que lhes permitam acreditar que é possível. Depois, e também educar essencialmente os filhos para o respeito, digamos, para a profissão das mulheres. E depois, nas empresas, há que mudar a política de recrutamento. Há que empregar mulheres grávidas, há que as proteger no trabalho, isto é extremamente importante. Há que lhe pagar os mesmos salários. Felizmente, na associação da qual eu faço parte, hoje já foi assinado um contrato coletivo de trabalho com a igualdade de salário, dentro da mesma profissão e das mesmas competências. Portanto, não há essa distinção. Mas depois temos que empoderar as mulheres dentro das empresas. Temos que lhe dar cargos que normalmente só se davam aos homens. Como já disse, temos que as proteger na maternidade. Temos que fazer ver que ter filhos é bom também para as empresas. Ter filhos é uma criação de riqueza para o país.
Se o país for mais rico, as empresas também são. Depois, ter pessoas felizes a trabalhar connosco é muito importante, felicidade no trabalho. E quando as mulheres têm filhos e são bem recebidas, isso faz com que elas se sintam importantes e se sintam úteis e produzem mais. Isso está provado na minha empresa, não, é uma experiência que nós temos, que quando temos mulheres grávidas, automaticamente damos-lhe um contrato, se estiver com contrato a prazo, porque entrou há pouco tempo, e se for uma boa trabalhadora e que queira trabalhar, para nós a gravidez não é doença e damos-lhe um contrato efetivo para que possa ter o filho descansada e saber que tem o seu lugar quando vier trabalhar. Portanto, acho que este tipo de políticas de recrutamento são importantes e vê-se, eu tenho visto que há empresas hoje que quando as mulheres têm filhos oferecem um pacote e portanto divulgam. Isso é tratar bem as mulheres, porque há muitos setores que não querem mulheres porque não são produtivas. Baixam os índices de produtividade quando faltam 5 ou 6 meses. E o que eu digo é que isso é um erro, porque em 5 ou 6 meses nós podemos preparar um trabalhador a prazo para substituir, e quando as pessoas vêm altamente motivadas. E, portanto, acho que as empresas têm, é obrigação para mim das famílias, na educação, e depois nas empresas, de alterarem as suas políticas de recrutamento e de acompanhamento das mulheres dentro das empresas. Já não vou falar digamos, a proteção do assédio que existe, e o facto enfim, de haver alguma cultura de grupo que evite determinadas situações. Eu tenho uma filha, por exemplo, que trabalha numa multinacional em Praga e que dizia outro dia, há muitos homens naquela empresa e que isso faz com que as conversas que eles tenham sejam francamente más, em que falam quando as mulheres entram, se elas fazem comentários sobre as mulheres, sobre as colegas de trabalho, e portanto o discurso é futebol, mulheres. Isso é triste, porque estamos a falar de jovens com 25, 30 anos. Isso demonstra que na mentalidade deles nada mudou, né? Que as conversas continuam a ser futebol, vinho e mulheres. E, portanto, quando estão juntos, isso é um bocadinho triste, perceber que as manadas, não é, levam a comportamentos que não foram ainda alterados. Isso a mim não me preocupa, mas entristece-me, porque sei que a minha filha foi empoderada como mulher, e que vai, com certeza, e que sabe estar e sabe impor-se onde estiver, e que com certeza poderá procurar outras condições de trabalho onde ela veja que digamos, este clima cultural não existe, porque tem essa facilidade. Também está num país onde existe oferta Em Portugal somos um país pequeno e não existe muita oferta talvez em cargos superiores, sim, e aí vê-se que ao longo destes anos as empresas foram mudando também, porque sabe-se, havia aqui empresas em Portugal que as mulheres nunca subiriam acima de um determinado escalão. Estamos a falar em lugares de superiores, com licenciadas, e as mulheres licenciadas nunca subiriam mais do que no topo da carreira do que aquele que lhe estava destinado como mulher. Eu penso que essa situação está alterada, até porque nessas mesmas empresas as mulheres assumiram também elas próprias lugar de liderança e, portanto, são estas mulheres que chegam lá em cima que podem fazer efetivamente a diferença e, portanto, são essas que estão a liderar estes grupos de redes de mulheres que eu acho que são muito importantes e que são um bom exemplo de como as mulheres se podem
digamos, sobressair ou fazer a diferença na sua profissão. A Ana falou de tantas questões tão importantes que eu nem sei bem onde é que hei de pegar, porque no meio de tudo aquilo que partilhou connosco agora, há muito esta questão da educação, e falamos de educar as mulheres, de educar uma sociedade enquanto um todo, de educar as mulheres, de educar os homens, também de educar os empresários para perceberem como é que podem efetivamente contribuir e como é que essa contribuição não é necessariamente um peso para a sua empresa. Talvez esta questão da educação seja mesmo muito relevante e muito determinante. E depois aquilo para mim é essencial, sem dúvida. E no meu caso, eu sou vice-presidente de uma associação e sou a única mulher. Portanto, o board é constituído por um presidente, 3 vice-presidentes e 16 diretores. E eu sou a única mulher desde sempre. E o que eu cheguei à conclusão é que o que eu preciso são de 10 minutos, muitas vezes, para falar, dizer coisas impactantes e depois calar-me. Porque é a única forma que nós temos de sermos ouvidas, de não sermos absorvidas pelo grupo. E então estou numa fase da vida em que digo aquilo que penso, sem grandes preocupações de afetar alguém, mas o que eu noto é que quando de uma forma mais empolgada eu posso falar aqueles 5 minutos, as pessoas ouvem. Quer dizer que nós temos obrigação, e esta é uma das minhas frases preferidas, nós somos nós 24 horas. E estejamos em que grupo estejamos, nós temos obrigação de passar a nossa mensagem. E a minha mensagem é uma mensagem de experiência, de vivência, e portanto nós temos a obrigação de passar a mensagem e fazer com que essa mensagem seja ouvida no sentido de mudança. E eu tenho visto que isso é possível, e é possível. Tenho visto pessoas de mundos, estou no mundo do calçado, portanto é um mundo essencialmente de homens, em que às vezes determinadas mensagens são depois assimiladas e são absorvidas nas empresas e, portanto, e vemos que quando impactamos nós provocamos mudança. E, portanto, é extremamente importante que as mulheres que têm algum poder, seja ele onde for, dentro do seu ciclo, que nós possamos, digamos, que essas mulheres possam passar uma mensagem passar uma mensagem para que as outras mulheres mudem e as suas famílias. E, portanto, nós somos um universo grande, nós somos pequenos, nós temos que passar e as mensagens passam. Portanto, nós somos uma empresa essencialmente exportadora e, portanto, contactamos com uma série de empresas internacionais e estas mensagens empresariais passam, né? E muitas vezes as pessoas questionam. Nós somos uma empresa de 3 mulheres, estou eu, a minha irmã e uma sócia, portanto somos das poucas empresas dentro do setor liderada só por mulheres, portanto isso já está mais que assimilado dentro da do nosso circuito bancário, digamos, dos fornecedores e dos clientes, mas muitas vezes questiona-se o porquê de nós escolhermos um cliente ou outro. E quando se pergunta é assim, nós escolhemos pela ética. A ética que nos permite dizer quem é que está do outro lado, eticamente enquadra com a nossa postura e a nossa filosofia e portanto, acabamos muitas vezes, se um parceiro eticamente tem comportamentos que não são enquadrados com os nossos, obviamente, mais dia, menos dia, vamos acabar a parceria. E, portanto, é importante que quem tem poder, e a NICE tem feito um excelente trabalho, tem levado a público, digamos, nas redes sociais, a mulheres empoderadas, e, portanto, é importante que nós, nos circuitos onde estamos, possamos educar
quem lida connosco, e portanto nós na empresa temos essencialmente mulheres e fazemos um trabalho, temos que as educar também, passar a mensagem que é possível, que estamos a falar de grupos que muitas vezes não acabaram os estudos, ou estamos a falar de pessoas da área produtiva. Então empoderamos as mulheres no sentido de dando-lhes alguns diplomas, algumas formações um bocadinho diferentes, algum acompanhamento nas famílias, para que elas não deixem, saibam que elas têm um lugar importante na sociedade e que são reconhecidas por isso e, portanto, dentro das famílias também. Esse também será talvez um dos impactos de ter uma liderança essencialmente feminina. Há uma visão de conjunto que talvez permita depois que tenham um tipo de ações mais direcionadas para as mulheres, de apoio a essas áreas que tendencialmente seriam um bocadinho mais difíceis de lidar com ou com maior dificuldade de ultrapassar para uma mulher que não se sinta empoderada nesse sentido. Sim, eu pessoalmente neste momento tento fazer até um trabalho um bocadinho contrário, que é trazer homens para a empresa, né? Para também haver algum equilíbrio, mas também é um outro trabalho difícil que nós temos que fazer, que é, na indústria, os homens faziam determinados trabalhos e as mulheres outros. Hoje, e quando eu visito empresas, fábricas estrangeiras, vejo que há muitos homens a fazer trabalho que em Portugal só as mulheres é que fazem. Portanto, também há que desmistificar, digamos, determinados paradigmas, e esse também é nosso trabalho, dizer, és homem, mas tentar perceber o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles querem fazer, e não tentar desmistificar muitas frases que são isso não é trabalho de homem, ou esse tipo eu acho que eles também sofrem de uma certa forma em determinadas profissões, não estou a falar de licenciados, nem estou a falar de, digamos, da grande maioria do povo, e esses homens também sentem algum estigma e também precisam de ser desmistificadas uma série digamos, de paradigmas para que eles possam também escolher não se sintam obrigados, que eu acho que isso é um peso, não é? Para um homem também. Às vezes, lembro que se queixava de um salário, uma vez um funcionário, e ele dizia, porque acha que um homem levar este ordenado para casa, eu dizia, homem ou mulher é igual, mas eu percebo, é o estigma, não é? O homem é que tem que educar as famílias, e muitas vezes as mulheres ficavam em casa, então eles tinham que ganhar mais. Culturalmente nós temos que fazer um trabalho muito, muito grande, educacionalmente também, e isso tem que ir às escolas, né? Estas temáticas têm que ir às escolas primárias e têm que ir aos liceus, para que estes debates venham desde pequeninos, para que as pessoas não se sintam culpadas quando chegam à idade adulta por serem homens ou por serem mulheres. Usou uma palavra tão importante e que daria aqui quase para fazermos só um programa sobre ela, a culpa de pedir mais dinheiro, por exemplo, a culpa de não aceitar determinado tipo de abordagens, comportamentos, lugares. E o problema que as pessoas têm quando dizem eu estou grávida. Eu já senti isso de pessoas virem ter comigo e dizer, queria lhe dizer uma coisa, é que eu estou grávida, e eu digo, mas que é isso? É uma doença? Não, mas queria que soubesse, porque estou aqui há pouco tempo, ou até uma situação que nós tivemos de uma grávida que queria trabalhar até o final do tempo e depois ficou com Covid e a médica disse-lhe vai para casa. Eu disse, pois, isso é o mais importante, é tu protegeres a tua, vai em paz, vai sossegada, e quando cá vieres nós cá estamos à tua espera, quando tiveres o filho. Portanto, essa culpa, essa vergonha de muitas vezes ser mulher e de ter que assumir determinados papéis que são obviamente das mulheres, é algo que tem que, e que as empresas têm que, quando virem que isto acontece, têm que desmistificar estas. Portanto, os recursos humanos são muito importantes, não é?
o responsável dos recursos humanos nas empresas é muito importante. E eu penso que hoje também se está a valorizar os recursos humanos nas empresas. E se está a perceber que não pode ser o simples pessoa que admite, tem de ser também alguém que educacionalmente vá passando mensagens aos trabalhadores. Esse psicologicamente é importante. Para lá da gestão dos salários e das férias, é importante fazer um trabalho com a cultura organizacional e com a formação das pessoas, claro que sim. Ana foi mãe de um filho, é mãe de um filho e de uma filha. Sente que os educou de igual forma, teve essa preocupação de educar muito, e como sou mulher, exigi até mais do meu filho nas suas tarefas caseiras, quando é um rapaz que sabe fazer tudo em casa e não ajuda, faz ele próprio. E sim, eduquei-os numa forma de igualdade. Não penso que isso, não fiz qualquer distinção até das carreiras que seguiram ou que quiseram seguir ou das tarefas que faziam ou da forma como foram educados, de forma alguma. E sente agora, quando olha para eles, que eles têm esses valores bem... Sem dúvida. Uma das coisas que eu os eduquei foi que faças o que fizeres, que faças bem feito. Não interessa qual a profissão que escolhas. E depois da primeira, que é ser feliz. Acho que isso é algo que tem que ser também, tem que fazer parte da educação das escolas. Nós temos que educar as nossas crianças de que a coisa mais importante é ser feliz. E depois, para ser feliz, há que fazer, tem que se, digamos, trabalhar, logicamente, fazer algo que nos sustente, e então faças o que fizeres, que faças bem feito e que ames aquilo que faças. E se não amares aquilo que faças, que aprendas a amar o teu trabalho, que eu acho que isso é importante. Portanto, quando as pessoas, por razões da vida, as levam a fazer trabalhos que não são, se calhar não estavam nos seus planos, que aprendam a gostar daquilo que fazem, e isso é que eu acho. E eu, por exemplo, sou exemplo disso. Jamais na minha vida eu pensaria em ir trabalhar para a minha empresa ou para uma fábrica. Eu queria fazer filosofia e queria ser filósofa, queria escrever livros que mudassem o mundo. Portanto, era aquilo que eu gostava. Mas dediquei-me àquilo que ao meu karma, não é? Como eu chamo, e portanto, aquilo que o meu pai me deixou não foi uma coisa, o meu pai deixou-me algo que poderia, que foi o meu destino, mas que eu aprendi a moldá-lo à minha maneira, e portanto as sociedades são tão importantes naquilo no futuro, e isso também, no futuro de um povo, não é? Isso também, infelizmente, o que eu vejo que Portugal precisava de... Ainda não escreveu livros que mudam o mundo, mas já começou a mudar o mundo, não é? Isso é que é importante. Há muitas formas de mudar o mundo também, e a Ana falou também na sua prática profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Ana, está muito ligada também à questão do empreendedorismo social, que é tão importante cada vez mais numa sociedade tão ágil e com tantas necessidades tão diferentes. Como é que nós podemos educar a sociedade? Como é que podemos promover a sociedade para ter maior predisposição para o empreendedorismo social? Mais uma vez vou falar na educação. Eu eduquei os meus filhos a serem empreendedores. E, portanto, não lhes dei nada de mão beijada. Eles tinham que conquistar aquilo que queriam. E, portanto, desde pequeninos, nós temos que lhes mostrar que as coisas não caem do céu aos trambolhões, não é? E que eles têm que as conquistar. Portanto, isso é fundamental para que os jovens cheguem à vida, digamos, adulta
e que percebam que eles têm que lutar por aquilo que querem. Não podem estar à espera de um governo que lhes dê um emprego, ou que saiam da universidade e que têm que ter um emprego a ganhar XPTO, portanto, para casarem, para comprarem uma casa no campo, outra na cidade, terem 3 carros. Portanto, nós temos que os ensinar, de facto, a que as coisas não têm que ser ganhas, têm que ser conquistadas. E como eu disse, e para isso eles têm que gostar daquilo que fazem, têm que ser felizes e, portanto, têm que procurar, têm que viver, digamos, a fase da juventude como uma descoberta e digamos, eu eduquei-os muito porque desde muito cedo, como levava-os comigo para a feira, para as feiras internacionais, e, portanto, era trabalho infantil, digamos, eu não tinha onde os deixar e, portanto, levaram comigo, viajaram muito, conheceram muitas realidades e isso foi muito importante para eles. Perceber que eu produzo produtos, muitas vezes marca branca, e que chegam ao mercado 8 vezes mais caros. Isso foi muito importante quando eles me pediam uma marca, umas sapatilhas de marca, e eu dizia, não te dou de marca, porque as sapatilhas custam 10 vezes aquilo que custaram a produzir, portanto levava-os comigo para a fábrica, eles viam quanto, depois cada um à sua maneira, porque um é de uma maneira, outro é de outra, mas portanto a sua curiosidade, as perguntas que faziam, isso fez-los pensar que de facto a vida é construída por nós e isso, e depois é o nosso exemplo, a parte social é o exemplo que nós fazemos, a forma como tratamos os outros, como tratamos as pessoas que precisam de nós, estarmos livres para a sociedade, não é preciso ser voluntário numa organização para ser voluntário perante a vida. Portanto, eu acho que esses exemplos foram fundamentais tenho um filho que para além de ser artista de circo, ou foi artista de circo e fundou uma escola de circo, é um empreendedor nato. Tudo o que ele fizer tudo o que ele fizer vai sair dali obra e vai ser bem feito. E tenho uma filha que vive sozinha, foi fazer um mestrado já depois de ter trabalhado e vive sozinha numa cidade onde não tem qualquer rede e, portanto, eu acho que é isso, é nós prepará-los muito bem preparados e depois dar-lhe rede e consciência e eu vejo que o meu filho faz parte da Federação Europeia de Circo, a minha filha tem vários grupos, tem grupo de teatro, tem o grupo roller derby, depois ajuda estes e aqueles, portanto, essa parte social mais uma vez, tem que fazer parte da educação, tem que estar neles a consciência cívica para que as pessoas possam depois, na sua fase de criação de emprego até, perceberem que podem ser empreendedores, que há soluções, que há muita coisa para solucionar na parte social e que isso não quer dizer que tenham que ser, que é uma parte coitadinha, mas isso também é culpa da sociedade, não é? Que é, normalmente, quem vai para a área social, mais uma vez, eram pessoas que não tinham lugar nas matemáticas, ou que não eram engenheiros, ou que não eram arquitetos, ou que não eram médicos, e então iam para áreas a quem não se dava grande importância. E depois criar empresas sociais é um mito em Portugal, não é? Se é social não pode dar dinheiro e portanto há aqui eu acho que o empreendedorismo social está no início das atividades, ainda tem muitos paradigmas para trabalhar, mas é uma área para mim muito interessante. Portanto, ainda temos muito trabalho pela frente, quer em relação ao empreendedorismo social, exatamente, de género. Ana, vamos chegar aqui agora à segunda parte da nossa entrevista, um momento ao qual nós chamamos de Nice Q&A.
Qual é o livro da sua vida? Eu tenho muitos, mas vou dizer que aquele que me impactou numa certa parte da minha vida foi o Conversas com Deus. A frase da sua vida. Também tenho muitas, mas acho que a mais importante para mim é a felicidade estar dentro de nós. Quem é a mulher da sua vida? Obviamente é a minha mãe, que ainda é viva e que, para o bem ou para o mal, me inspirou a seguir o meu caminho. Qual é a sua característica mais empreendedora? Resiliência. Um sonho para um futuro próximo? Criar uma comunidade sustentável para viver o resto dos meus dias, digamos, com amigos ou com pessoas que se queiram juntar ao projeto. Uma forma de encorajar as mulheres? Ser tu própria, tu podes ser forte e segue o teu caminho e os teus sonhos. E numa palavra, ser mulher é? É ser mãe, é amar, é ser alguém, mas acima de tudo é sermos nós, mulheres, 24 horas por dia. É ser tanta coisa que nem dá para dizer em apenas uma palavra. Não, não dá. Há muitas palavras associadas a ser mulher. Ana, foi um gosto imenso, um privilégio ter contado contigo e com a sua disponibilidade e resiliência, Muito obrigada. presença nesta na Um vida. prazer estar convosco. Um prazer estar convosco. Obrigada. Muito obrigada. Hoje tivemos connosco Ana Vasconcelos, que nos deu a entender que a resiliência é uma característica que tem que fazer parte de nós, assim como educarmos a sociedade como um todo, educarmos homens e mulheres, educarmos empresas e queremos garantir que cada pessoa tem espaço e tempo para ser feliz. Este é também um dos propósitos da NICE Mulheres Empreendedoras, trazer histórias que inspiram, trazer histórias que nos mostram que para lá de sermos homens ou mulheres, mulheres ou homens, somos pessoas e precisamos de encontrar o nosso espaço, o espaço em que cada um de nós, em que cada uma de nós possa contribuir para um mundo melhor, no setor do empreendedorismo social, no setor do mundo, no setor da vida de cada um de nós, no setor em que cada um de nós faz a diferença. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo NICE Webcast para conhecer mais uma mulher inspiradora. Até breve!